é tempo de abordarmos um tema super importante com a nossa grande Solange Binhan, ela que vai falar um pouco sobre a personalidade e a autoestima das nossas crianças. Portanto, olá Solange. Olá, tudo Finalmente bem? sou eu e tu, hein? É verdade. Falamos É tanto. a nossa estreia aqui. É verdade. Vamos portar bem? Vamos. Tentar, né? Prometemos. Como as crianças, vamos tentar portar bem. Exatamente. Olha, e hoje estás um Vai tema correr super bem. importante que eu acho que pouco se fala. Fala-se muito da autoestima dos adultos, dos jovens e etc., mas das crianças em si não se fala muito. E eu pego já nisto e pergunto-te o quão importante é falarmos e abordarmos temas como a personalidade e a autoestima de uma criança. É muito importante. Aliás, nós não podemos esquecer, embora é verdade que nós esquecemos como adultos, que já fomos crianças. E a construção da nossa personalidade não começa na nossa idade adulta. Acho que nesse ponto já todos concordamos e sabemos que não. Portanto, nós construímos a nossa personalidade desde a tenra idade. Ou seja, a partir do momento em que nós nascemos, a influência que nós temos, a forma em casa, a forma como somos tratados. E o tratamento não é só o cuidar o físico, aquilo que também dizemos às crianças. Desde muito novo, nós fixamos e temos muita informação que vai para o nosso inconsciente, que à medida que nós crescemos e quando tornamos adultos, obviamente não temos consciência disso. Mas temos uma vozinha. Às vezes a pessoa pensa, epá, há em mim qualquer coisa que não me deixa segura, por exemplo, que não me sinto confortável, por exemplo, a questão do corpo. E muitas das vezes, e ontem fiz questão de abordar este tema, fiz uma live de propósito a falar sobre este tema, porque eu gosto sempre de trazer também informação e comentários das pessoas que me seguem, que estes temas mexem com praticamente todas as pessoas. E uma das coisas que uma jovem referiu foi que, em pequena, ela era fofinha e ouvia muitos comentários dentro de casa sobre o seu corpo. E isso afetou até hoje. Tu, como mãe, e também como terapeuta holística, tentas em casa implementar isso com os teus filhos e também com o teu próprio marido, em dizer, temos que dizer às nossas crianças que eles são bonitas, que a cor delas é bonita, que o cabelo delas é bonito. Fazes esse exercício em casa? Como é que nós fazemos? Nós temos uma forma de lidar com os nossos filhos da seguinte forma, que é, nós não os tratamos tanto como se fossem bebezinhos, como se fossem muito criancinhas e não conseguem entender nada. Portanto, nós temos uma linguagem muito verdadeira, muito franca, e procuramos, e eu vou falar de mim em particular, eu procuro tratar os meus filhos como eu gostaria que me tratassem, mesmo como adulta. Ou seja, tenho respeito por eles. Independentemente de serem os meus filhos, são seres humanos. E nós somos responsáveis como pais para influenciar a construção da sua personalidade e, obviamente, sobre este tema que estamos aqui a falar hoje, sobre a sua autoestima. Portanto, desde o mais novo até a mais velha, obviamente que nós chateamos com os filhos, obviamente chamamos atenção e também criticamos, mas temos cuidar com a forma como comunicamos. E há outra coisa importante aqui também, Wildes, é sabermos ouvir as crianças. Concordo plenamente com isto. Porque eles têm opinião própria, eles sabem muito mais do que nós julgamos sobre eles próprios, sobre quem eles são. E a autoestima do ser humano é fortemente influenciado desde muito cedo, quando os pais também, a família e quem educa, permite com que esse ser humano, não podemos esquecer, eu trato as crianças por pessoas pequenas, para me lembrar que são pessoas, desde pequenos eles já sabem muita coisa. E se os deixarmos verbalizar, se os deixarmos comunicar, deitar cá para fora as suas próprias frustrações também, o que gostam, o que não gostam, as crianças também sabem colocar limites. O meu filho mais novo sabe colocar limites, por exemplo. E nós procuramos respeitar isso. Mas sabes que isso é uma narrativa completamente boa, não é? No entanto, não é uma narrativa que acontece nas casas africanas. Certo, Porque, até mesmo comigo e com meus irmãos, e agora neste momento completamente diferente com os meus filhos, é que a narrativa de lá em casa antes era tu és filho, vais-me respeitar, ponto final. Eu nem sequer tenho que te ouvir, não é? Porque aqui tu não mandas nada, estás na minha casa, vais obedecer as minhas ordens. No entanto, os meus pais, na altura,
para eles, e como muitos pais também que existem para aí, Sim, é geral. é palavra de ordem, não é? Não, Sim. aqui em casa, quem manda sou eu, porque na minha casa sou mais velho, sou o pai e tens que respeitar. Exato. No entanto, a narrativa hoje em dia é completamente diferente, porque eu com os meus filhos pretendo falar com eles e explicar-lhes, ok, eu sou o vosso pai, devem respeito, mas também respeito a vós. Não é? Isso, E quando fazem algo de errado, eu vou reconhecer, não, se fizer algo de errado, eu vou reconhecer, eu vou pedir desculpa. Isso. E fazemos muito isso lá em casa. Quando um faz algo de errado, tanto o mais novo que tem 3 anos e o que tem 5, diz, oh, pai, fiz mal, desculpa. Ok? Então, claramente que com as gerações mais recentes, a minha e não só, As novas, vê-se uma alteração de todo Sim, um sim. espectro, uma estrutura que antes era completamente Rígida, exatamente, rígida e muito forte. rígida. Mas como é que nós tentamos, como filhos, Sim. já adultos, Sim. dizer aos nossos pais que a educação que nos deram na altura não é mais correta e que tem que mudar? Sim. Porque até hoje em dia, eu com 31 anos, na casa dos meus pais, vou para lá, tenho que respeitá-los. Por exemplo, eu uso alargadores, brincos, És não é? filho. Na minha casa não pode usar isso, não sei o que mais, o que mais. Certo. Como é que se muda essa mentalidade? Certo. Nós temos que perceber aqui uma coisa. Às vezes nem é tanto uma questão de mudar, como sim perceber que eles também tiveram essa educação rígida e já foi mais rígida com eles. Cada vez suavizamos mais. Por isso é que nós também já não estamos a educar da forma como fomos educados. Tudo bem que hoje em dia temos mais informação, a pedagogia, a psicologia e muita informação, muito conhecimento, muita ciência que nos ajuda como pais a fazer diferente. Com os nossos pais a questão é percebermos que a mentalidade, de facto, é diferente, a experiência deles, as vivências deles realmente são muito diferentes da que nós tivemos, de forma suave, sem entrar em conflito, verbalizar, às vezes em brincadeiras, de que nós já somos adultos. Olha que eu já não sou o Joãozinho, pronto, não é? De quando eu era pequenino que morava aqui em casa, de forma suave, mas eu sou pessoalmente apologista muito mais de termos tolerância em relação a isso para com os nossos pais, mas devagarinho irmos posicionando. Mostrar que, de facto, já tenho 31 anos, portanto, eu já gosto de umas coisas que vocês não concordam, que eu não gosto, e eu respeito a vossa opinião, mas respeitem a minha. Mas sem entrar em conflito, sem querermos também, às vezes, da noite para o dia mudar tudo. Porquê? Porque nós temos que respeitar, de facto, que a vivência deles foi muito diferente da nossa. E isso não faz de nós melhores do que eles. Isso não faz de nós pessoas mais capazes do que eles. Eles tiveram essa experiência. Era essa a realidade deles. De forma suave, nós conseguimos ir dando um toque, umas dicas e mostrar que, de facto, não vamos mudar só porque eles querem que já com 30 ou 40 que nós mudemos. Mas atenção, nós falamos muito da comunidade africana. É verdade, a nossa educação é um pouco mais rígida, mas a verdade é que os tempos mudaram para todos. Também para os ocidentais também era muito comum essa educação, porque eu conheço muita gente que é de cá, ocidentais, que também tiveram essa educação. Por exemplo, as pessoas do Norte, por exemplo, mesmo hoje em dia, ainda têm uma educação mais rígida, por exemplo. Isso é um facto. Claro. Portanto, nós podemos considerar que sim, a nossa educação ainda hoje em dia é um pouco mais rígida, mas isso tem a ver com várias questões sociais também, porque nós também, quando saímos de casa, exigem muito mais de nós do que dos outros também. Pronto, fica aí, não fujas. Não. A gente já volta. Excelente, estamos aqui. Ao palco ouvir neste momento o grande Mezaro Soares. E foi assim uma grande atuação do grande Mezaro e agradeço imenso você desse lado que acompanham no nosso programa e também a atuação. E voltamos agora à conversa. Solange, há um ponto muito importante neste tema que tu trouxeste-nos que eu quero realmente perguntar-te. É assim, imagina que temos uma criança que porta-se sempre bem. É um bom aluno, porta-se bem em casa, não falta respeito a ninguém. Depois, no entanto, faz algo que é errado. Mas nunca se portou mal. Sim. Não é? Se a pomos de castigo, até que ponto é que estamos a influenciar a sua autoestima e a profissional daquela criança? Que pode pensar assim, eu não me porto mal, fiz uma coisa errada, já me põe de castigo. Até que ponto é que influencia o pôr de castigo? Então eu agora vou fazer aqui uma provocação. Também não há crianças que se portam sempre bem. Sim. E também não é saudável nós, como pais, esperarmos isso dos nossos filhos. Estamos a criar expectativas muito altas e estamos a passar-lhes essa expectativa e isso mais tarde tornam pessoas, por exemplo, os perfeccionistas, que depois sofrem quando falham. Agora, ok, uma criança que normalmente cumpre aquilo que os pais pedem e procura fazer as coisas como deve ser,
um castigo também faz parte. Porquê? Porque nós também temos que aprender desde cedo de que nós podemos falhar e que há consequências, ou que às vezes podemos não fazer as coisas da melhor forma, mas que na vida tudo tem consequências. Tirar um telemóvel, proibir-o durante horas, é um horror para eles, atenção. Durante horas não ter acesso a Netflix, não poder jogar, por exemplo, para os que gostam de jogar, que o do meio lá em casa, ficar proibido de usar a Nintendo já é uma coisa gravíssima que lhe pode acontecer. Já a mais velha ficar sem o telemóvel. O mais novo é estar sem Netflix e ver os programas dele, já sabe mexer, mas isso é importante. Porquê? Porque senão também estamos a criar pessoas, seres humanos, que quando forem para a vida acham que o mundo vai girar à volta deles e que vão ter tudo sempre aquilo que querem. É importante encontrarmos esse equilíbrio, não é? Entre aquilo que podemos e devemos, claro, chamar-os à responsabilidade, ter consequências, e daquilo que também podemos e devemos elogiar quando também fazem as coisas boas, mas não exigir tanto que eles sejam tão perfeitinhos, porque isso também não faz adultos saudáveis. Eu estou a falar um ponto importante que é os elogios. Nós, continuando nessa ideia de que os miúdos portavam-se mal, estão de castigo, ao usarmos palavras de amor, de afeto, claramente são formadores de carácter e autoestima, não é? Mas há uma dose do que podemos usar em termos de palavras de afeto e amor quando portou-se mal. Em vez de castigá-lo, vou falar com ele: filho, ele faz isso, mas o pai gosta muito de ti, não sei o que mais, não sei o que mais. Há essa necessidade. Temos que usar palavras de afeto e amor quando vamos pôr de castigos. Fácil entender? Percebi perfeitamente. Não, porque torna-se ali um comportamento um pouco ambíguo. Se as coisas não correram bem, não correram bem. Exato. E as crianças percebem isso. Às vezes, eles sabem tão bem isso que eles ficam frustrados e começam, por exemplo, a chorar. Exato. Então, mas porquê que estás a chorar? Porque isto não correu bem, porque não fiz isto bem. Às vezes, quando partem um copo ou qualquer coisa, ficam frustrados. Ok, não correu bem. A nossa mensagem como pais deve ser o mais clara possível. Então, se não correu bem, se o pai vai falar ou a mãe de um assunto sério, então vamos naquele momento sermos sérios. E há um momento, aí é que não podemos perder a oportunidade de um desenho que saiu ali assim, de qualquer coisa, uma montagem de umas peças de legos ou arrumar um quarto. Aí não podemos perder a oportunidade de elogiar. Exato. De facto, e sermos generosos nos elogios. Não precisam ter grandes notas sempre para estarmos ali a elogiar e a explicar-lhes que eles são pessoas inteligentes, são crianças inteligentes, por exemplo. Dizer que eles são bonitos é algo que nós devemos dizer, por exemplo, aos nossos filhos. Porque a beleza é um conceito. Eu posso me considerar bela na minha cultura, no sítio onde eu vivo, e no outro canto do mundo não ser considerada uma pessoa bonita. Portanto, ensinarmos os nossos filhos que eles são bonitos, que eles são capazes, que eles são inteligentes, isso influencia de forma muito construtiva, muito boa, a construção também da personalidade e da sua própria autoestima no futuro. Jorge, agora só para terminar, eu pensei que não fosse falar tanto, mas estamos a falar aqui muito. Este tema é bom, é bom. É muito importante. É importante. Até que ponto nós devemos deixar, como pais, os outros familiares não contribuem, mas exercer ou envolverem algum poder na educação da minha criança? Ok. Esse ponto é importante e devemos ter sempre aqui alguma cautela. Porque quando eu peço ajuda à minha família para, por exemplo, durante uma boa parte do dia, da semana, para ajudarem, apoiarem, ficar com os meus filhos por motivos profissionais, normalmente é quando isso acontece, eles terão sempre influência na educação deles. É importante nós, como pais, passar a mensagem de que lá em casa nós fazemos assim. Lá em casa temos determinados horários. Por exemplo, a questão dos jogos. O meu filho, quando vai à casa da avó, já sabemos que os avós são fofinhos. Exatamente. Os avós não querem dizer que não, não é? Mas passamos na mesma mensagem à avó. Neste caso é a avó paterna que costuma passar tempo com eles. No entanto, temos que ter ali aquela tolerância porque ela não vai deixar de ser avó. Vai exercer o seu papel de avó. E a avó dá miminhos, não é?
Tanto que gostam, casa da avó, bora. Se for um tio, mesmo um irmão, uma prima, é importante passarmos a mensagem de como eles em casa funcionam, que é para não fugirem também muito da rotina. Agora, em relação, por exemplo, a castigos, se for agora não vês televisão ou ficas quieto, não sei o quê, tudo bem. Mas não devemos e devemos ter cuidado em não permitir situações que só aos pais competem. E todos nós sabemos quais são essas situações. Tal e qual. Solange, muito obrigado. Gostei muito. Também. Contigo, gostei mesmo muito. Gostei da nossa estreia. Solange, muito obrigado e continuo a trazer temas importantes aqui. Bom, e agradeço também por gostarem de me ter aqui no vosso programa. Minha casa, sua casa. Obrigada.